Bem-vindos a mais um encontro, na verdade, o nosso primeiro encontro, a nossa primeira aula desse ano de 2011. E vamos começar então a introdução do nosso curso da série psicológica da série Joana de Ângeles. É muito interessante quando a gente começa a falar da proposta de uma série psicológica dentro da doutrina espírita. E é claro que o próprio Divaldo, logo no começo do trabalho, foi muito questionado. O primeiro livro, quando foi lançado, Jesus e a Atualidade, algumas pessoas questionavam a Divaldo porque o próprio Divaldo percebia uma diferença na forma da psicografia, na forma de escrever da mentora Joana de Ângeles. E aí ela foi escrevendo mais alguns livros e em um determinado momento toda a linguagem muda e passa a ter uma linguagem com um cunho muito psicológico. E ele foi muito questionado e o próprio Divaldo questionava por que aquela mudança naquela linguagem. E claro que a maioria de nós, e por conta disso também, a própria obra da mentora passou a ser cercada de um mito de que Joana de Ângeles é muito difícil. A Joana de Ângeles escreve umas coisas que ninguém entende. Mas é porque a grande questão agora é que ela vai falar e ela vai trazendo para a gente nessa obra, na série psicológica, uma linguagem para a alma. Isso é o que a gente vai começar a entender um pouco, né? Porque a própria palavra, a psicologia, a palavra psique, vem de alma. Então, se vem de alma, nada mais natural que a doutrina espírita fale um pouco disso, porque de alma, pelo menos, a gente entende. Então, para começar, nós vamos trazendo Albert Einstein. E Einstein vai trazer um questionamento dentro de um apanhado de um estudo que ele fazia, e ele traz uma frase: a ciência sem religião é manca, a religião sem a ciência é cega. E é muito importante para todos nós que estamos começando um estudo profundo, um estudo dentro da doutrina espírita, dentro de uma doutrina religiosa, mas que vamos estar falando de um conteúdo científico, empírico, e que foi estudado e que vem sendo desenvolvido e, claro, ganhou um desenvolvimento maior no século XX, final de 19 para o século XX. Mas Einstein já dizia, ele como grande cientista, que a ciência sem a religião, ela era manca, faltava um pedaço. Ela era não totalmente compreendida se ficasse puramente na questão fria da ciência. Eu assisti um documentário há algum tempo de um cientista e eles estavam tentando comprovar alguma coisa que eu não entendi muito bem o que era. E aí ele vai dar um exemplo que eu achei muito interessante sobre o que é a ciência. Então ele pega um cone e põe um rato dentro do cone. E põe um gato solto no ambiente. E ele diz que sabe que o gato, que vai perceber que o rato está lá dentro daquele cone, ele vai entrar no cone. E isso o gato fez. O gato entra no cone. A partir do momento que o gato entra no cone onde está o rato, ninguém mais, os observadores, poderiam ver o que estava acontecendo lá dentro. Mas todos poderíamos deduzir o que estava acontecendo, porque o gato provavelmente pegou o rato. E aí ele vai dizer que isso é a ciência. A ciência é aquilo que eu imagino que vai acontecer a partir do momento que eu ponho um rato dentro do cone e um gato solto pela sala. Mas o que viria a ser a religião nesse caso? O que a religião, ou qual seria o alcance da religião, para que a gente possa começar a compreender qual o sentido de estudar psicologia ou estudar o desenvolvimento da pessoa, do ser, da alma, dentro de uma proposta que é religiosa. O primeiro ponto a se lembrar é que a doutrina espírita é uma religião com 3 pés: ciência, religião e filosofia. Então cabe dentro de uma doutrina como a doutrina espírita estudar a ciência. Mas lá, voltando para o nosso cone com o nosso gato e o nosso rato, onde entra a religião e onde entra a filosofia nesse caso? A gente poderia dizer que ficaríamos aqui a noite toda filosofando sobre as questões do gato pegar o rato e por que talvez do rato tentar fugir ou do rato ficar lá dentro e todas as questões filosóficas que levaria à atitude do gato.
Mas a religião reside justamente naquilo que a nossa razão ou a nossa objetividade não consegue responder. Esse é o âmbito da religião. Porque a religião ela precisa ir além do que a minha razão possa compreender. Por isso que muitas vezes, quando estamos dentro das experiências religiosas, nós sabemos, mas não conseguimos fazer exatamente aquilo que dizemos saber ou dizemos conhecer. Porque o conhecimento religioso precisa além da razão, ele precisa transcender o ser. E essa é a grande proposta, quando ela vai trazer uma série psicológica, onde nós temos livros com mais de 20 anos editados e que agora eles estão tão atuais que a impressão que dá é que ela acabou de escrever. Agora ela traz, depois de 20, 23, 24 anos, alguns livros com uma linguagem que agora para nós é atual, quando ela vai trazer as propostas da psicologia analítica, da psicologia transpessoal. Então Kardec, na Gênese, ele vai, vamos dizer, complementa, ou Einstein complementa, porque vem após, um pouco depois, ele vai dizer, Kardec, Espiritismo e ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. E quando nós começamos a pensar, e nós espíritas sabemos o quanto Kardec foi muito pontual com a questão de você ver a ciência e enquanto isso estivesse caminhando junto, a importância de você estar analisando de fato tanto a ciência quanto a própria proposta que a doutrina espírita traz, é que nós vamos percebendo hoje, principalmente para quem já estudou a fundo a Gênese ou o próprio Livro dos Espíritos, o quanto a física quântica, a tão moderna física quântica, traz agora respostas que a doutrina espírita já trazia há muito tempo. Então agora a ciência de fato consegue comprovar, consegue chegar muito perto, muito próxima do que o Livro dos Espíritos, a Gênese, já apresentava há mais de 150 anos. Então isso é a comprovação para todos nós dessa necessidade de uma relação de razão e emoção caminhando juntas o tempo inteiro. É interessante também, quando a gente começa e volta um pouco no tempo, no próprio começo da doutrina espírita, que o berço da doutrina espírita é no berço da ciência. Ele vai surgir, vai se consolidar, vai ser codificado na França. Lá era o berço da ciência. Porque se não fosse assim, era possível que tivéssemos perdido muito da própria doutrina. Porque nessa época, século XVIII, XIX, a ciência era muito forte, tudo precisava ser comprovado fisicamente, matematicamente, filosoficamente. Sem essas comprovações, aquilo tudo perdia o valor, porque houve, com o materialismo, com o cartesianismo, uma separação, e aquilo que era da religião era visto como místico, como fantasioso, como aquilo que não tinha muito valor, porque não tinha como ser comprovado cientificamente. Foi aí que a grande separação veio acontecer. A ciência é uma coisa, a religião é outra, porque até então tudo estava muito misturado, até por conta da própria filosofia. Então o homem que ainda estava descobrindo, ele ainda estava muito envolvido nas questões mais subjetivas até do que objetivas. Ele via a religião, a ciência, estava tudo muito junto. Mas aí vem o materialismo, vem toda aquela parte, Marx e tudo mais, e começa a consolidar e separa. Bem, agora a religião é vista como o ópio da sociedade. Isso aqui vai fazer com que todo mundo fique alienado, então não é mais importante. E Deus sai do contexto da própria ciência. Então tudo agora é separado e Deus é simplesmente uma criação para que as pessoas se tornem pessoas obedientes e comportadas, e aquele coletivo vai sendo guiado por aí. Então durante um tempo, e é mais ou menos num período de muita crise da própria religião e da ciência, que o Espiritismo começa a tomar uma forma no berço da ciência.
com um grupo que não eram pessoas leigas, não eram pessoas que estavam ali simplesmente envolvidos com a própria questão, só com a questão religiosa, mas cientistas, pessoas que estudavam a energia, estudavam o plano, estavam começando a compreender, e o próprio Kardec vai buscar a doutrina muito mais com um olhar curioso de um cientista do que com o olhar de alguém que acreditava que ali era meramente uma comunicação mágica dos espíritos. E aí, nesse contexto, quando a gente vai passeando um pouco, e poderíamos ficar aqui a noite toda até chegarmos de fato na psicologia, Joana vai trazer no Homem Integral, logo na introdução do livro, como é que mais ou menos essa psicologia também chega e vai tomar um formato, vai tomar uma postura dentro, né, da própria doutrina espírita. Então, a psicologia, que inicialmente confundia com a estrutura filosófica, de passo em passo libertou-se de seu jugo e, buscando estudar a psique, alcançou na atualidade a expressão de relevo para a compreensão do homem, dos seus problemas e seus desafios psicológicos. Logo no começo, a psicologia não era vista como uma ciência. Como eu falei um pouco antes, ela estava misturada, ela estava envolvida com a própria filosofia. Se a gente voltar lá para trás, bem atrás, antes de Cristo até, a própria questão da psicologia, da palavra da psique, da alma, na época dos gregos, as sessões terapêuticas, vamos dizer assim, eram aqueles momentos que eram realizados com os deuses. Então, os deuses, eles se comunicavam com as pessoas para dar conselhos, para fazer com que as pessoas compreendessem os mitos e as próprias questões emocionais que os envolviam. Então, desde do tempo da Grécia, dos gregos, dos antigos gregos, dos primeiros filósofos, existia já aquele momento onde a alma era escutada, onde a alma era manifestada. E no sentido, quando eu falo alma, eu não estou falando questão do espírito, mas do ser que somos. Então, vai desenvolvendo, a partir da própria Grécia, a filosofia, e todos nós sabemos aqui Sócrates e todo o seu método da maiêutica, onde ele tinha uma forma de abordagem, onde ele acreditava que todos nós tínhamos um saber que nascia já no ser, e que todas as nossas perguntas já tinham resposta em nós. E aí ele tinha aquele método onde ele dizia que ele nada sabia. Então ele perguntava, e a pessoa, sem se dar conta, ia trazendo as respostas. O que é muito parecido com o trabalho mesmo que a psicologia mais moderna, a partir da humanista, começa a desenvolver no seu trato direto com a pessoa. Então é esse o caminhar que a psicologia, que antes não tinha esse nome, ela estava envolvida mesmo com a filosofia, começa até final do século XIX, quando Freud começa a sua investigação profunda e ele vai trazer para nós o inconsciente. E é essa descoberta do inconsciente, é esse contato inicial com o inconsciente que começa agora a trazer uma nova imagem do ser. Nós temos uma parte de nós que nós desconhecemos e ele deu o nome de inconsciente. Então, a partir de Freud, alguns outros psicólogos, mas Joana trabalha muito com as ideias de Jung, vai trazer todo um estudo profundo do inconsciente, que nós vamos ver no decorrer do curso, principalmente esse primeiro ano, todos os conceitos, e vamos tentar destrinchar de fato o que é essa psique, compreender o que é tudo isso que reside em nós. E é interessante porque nós falamos assim que está dentro, mas na verdade não está dentro, porque dentro tem o fígado, o estômago, o rim, né? É isso que está dentro. A psique está em torno de nós, então nós como espíritos, sim, somos essa psique. Mas é para poder a gente entender melhor como o ego tem uma dificuldade muito grande de perceber qualquer coisa além dele, a gente pensa que está dentro, mas não está dentro. E é muito interessante quando a gente começa a pensar nisso, porque todos nós temos psique. Todos, sem exceção. Nós, seres humanos, né? Para ninguém achar que o cãozinho de casa tem psique. Então, nós temos a psique, temos uma consciência de que somos uma pessoa, do que somos, temos uma identidade. E isso é tão nosso, desde que somos quem somos, desde o homem primitivo, que é muito complicado, às vezes, a gente compreender essa separação. E esse foi um grande dano
que quando a ciência e a religião vai sofrer uma cisão, vai causar um dano também no que hoje a gente conhece como psicologia. Porque psique, como eu falei no começo, significa alma. Então é o estudo da alma. E é difícil a gente pensar na ideia de psicologia sem um olhar profundo da alma. Não dá para a gente pensar em psicologia se eu olho para o outro e não consigo enxergar ali um ser além de um corpo. Além de uma pessoa que tem pai e mãe e tem conflitos com esses dois. Então é preciso que a gente tenha um olhar muito maior. E quando há um rompimento da ciência, e a ciência começa a dizer não, a religião e Deus e tudo mais que seja, além do que eu consigo pegar, comprovar, não existe, é que o ego, essa instância que nós somos, que é tão dono de si em alguns momentos, começa a perceber a psique como um objeto separado dele. Então eu sou. A psique é alguma coisa que guarda lá todos os meus problemas. É como se a gente começasse a pensar assim bem, se eu perguntasse ao peixe o que é água, ou quem descobriu a água, o peixe diria que era ele? Vocês acham que o peixe ia dizer que foi ele? Não, né? Por quê? Porque ele vive lá. Então, para ele, a água é o normal. Estranho é essas pessoas que vivem fora dela, mas não para ele. Então, provavelmente, a gente não vai descobrir quem descobriu a água, mas o peixe a gente sabe que não foi. Porque é o normal para ele. Então, é mais ou menos a ideia que nós temos do espírito, da psique, porque isso é nosso, somos nós. Só que quando a ciência se apodera disso, a gente começa a ver tudo isso como algo separado de nós. E aquilo que eu não conheço, aquilo que eu mantenho longe de mim, vai se tornando tão desconhecido de mim e que vai formar então um outro ser à parte da pessoa que sou. E aí a gente começa a perceber a grande importância do que Joana vai chamar de uma psicologia espírita. A ideia, lógico, para ela não é construir uma nova ciência, não é trazer uma coisa nova. Nunca foi. A ideia é ter um olhar do espírito naquilo tudo que a ciência já conseguiu trazer da própria psicologia. Tudo que Freud, Jung, Moreno e tantos outros já conseguiram trazer e juntar, ela traz agora uma ampliação com o olhar do espírito. Então a tarefa da psicologia espírita é tornar-se ponte entre os notáveis contributos dos estudos ancestrais dos eminentes psicólogos, oferecendo-lhes uma ponte com o pensamento espiritista, que ilumina os desvãos e os abismos do inconsciente individual e coletivo, os arquétipos, os impulsos e tendências, os conflitos e tormentos, as aspirações de beleza. Essa é a proposta. Então, quando a gente fala de um estudo da série psicológica, na verdade, a gente poder ampliar esse olhar. E nós espíritas, principalmente, claro que não tem rótulo religioso, mas que possamos compreender de fato e viver como espíritos que somos. Conseguir perceber toda a intensidade da nossa psique, toda a riqueza do nosso mundo interno e toda a grandeza do que somos, para que possamos realizar a vida justamente dentro daquilo que nós nascemos para ser. E que por conta das questões da vida nós vamos nos perdendo desse contexto. Então as bases da série psicológica, durante os 2 primeiros anos do curso, nós vamos trabalhar dentro dessas bases. Na verdade foi uma forma mais didática, né, que eu e Cláudio juntamos a obra e fomos separando para que a gente possa desenvolver. Seria o que Jung chama de um processo de individuação. Né? Então Jung vai trazer a proposta, né, do processo de individuação, que é esse processo de crescimento do ser. Então, dentro da obra, nós vamos separando mais ou menos dentro de uma sequência de todas aquelas questões que nós precisamos trabalhar e que Joana vai apresentar no decorrer de sua obra. Então, o primeiro ponto é aprender a se conhecer. Então, nós vamos levar um tempo desse estudo aprendendo a nos conhecer. Vai todo mundo chegar em casa, se olhar no espelho, se apresenta de novo, porque nós vamos tendo muitas surpresas no decorrer desse processo de autodescobrimento. É interessante porque ela usa muito na obra, e com o tempo vocês vão ficando bem íntimos dessa linguagem dela, que ela vai dizer, é importante que você se
autodescubra. É importante que você se conheça. E tem uma diferença e vocês vão percebendo essa diferença no decorrer. Né? Porque descobrir-se, se a gente imaginar que estamos todos com um pano, estamos tirando o pano, é o começo de tudo. Mas conhecer é aprofundar-se nesse processo de autodescobrimento. Né? Então a gente vai estar fazendo isso nesse aprender a se conhecer. Então ela vai trazer em Um Homem Integral, que foi uma das obras onde a linguagem muda totalmente. Né? Ela começa, mas em Um Homem Integral, ela começa a aprofundar muitos conceitos psicológicos. Então ela vai dizer que o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Não apenas identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. O que é muito interessante, como eu falei há pouco, é que o Homem Integral foi escrito há 20 anos atrás. E quando ela vai trazer que o nosso grande desafio é justamente esse processo do autodescobrimento, nós vemos ainda a atualidade dessa obra. Né? Porque esse é o nosso desafio. O homem moderno, ele se perde justamente na ânsia das coisas do cotidiano. Então nós temos uma vida muito corrida, uma vida cheia de atribulações, cheia de compromissos, e quando não os temos, inventamos. Então às vezes nós estamos numa pressa, numa agonia, e se você parar de fato para ver, você não está atrasado, você não tem que dar socorro a ninguém, você não tem que fazer realmente absolutamente nada, mas você já está naquele ritmo extremamente acelerado. Augusto Cury, ele disse que esse mal da sociedade moderna se chama spa. Não é porque a gente vai para o spa ficar magrinho e bonitinho. Na verdade, é a síndrome do pensamento acelerado. Então, tudo é muito rápido. Eu acho que o próprio hábito da internet, que você clica e você já tem a notícia do mundo em segundos, é mais ou menos assim o ritmo que a gente começa a dar à nossa vida. Então isso vai fazendo com que esse desafio de autodescobrir-se vai se tornando realmente algo muito grande, porque não dá tempo. Isso é o que dizem as pessoas, né? Não dá tempo. Então eu não tenho tempo de meditar, eu não tenho tempo de me concentrar, eu não tenho tempo de pensar nas coisas do espírito. Talvez daqui a um tempo, mais tarde, quando eu estiver mais velho, eu faça isso. A questão é se vai dar tempo de chegar à velhice para pensar em tudo isso. Né? Se vai dar tempo de estar lúcido para pensar nessas coisas. Então, nessa proposta do se conhecer, ela vai trazer justamente o grande ponto hoje. Então, hoje nós somos uma sociedade que sofremos de uma doença, que é a doença emocional. Todo o processo do próprio corpo, né, é uma somatização das nossas emoções mal canalizadas. Então, nós não aprendemos, durante o nosso processo de educação, a cuidar das nossas emoções. Então, a gente não sabe o que fazer com a nossa raiva, a gente não sabe o que fazer com os nossos medos, a gente não sabe fazer sequer, não sabe o que se faz sequer do nosso amor, do que nós sentimos. Então, tudo isso vai sendo acumulado. Eu costumo sempre dizer que a gente guarda em sacolas. Então a gente vai botando umas sacolinhas, sabe aquele quarto da casa? Mulher sabe o que eu estou falando, aquele canto, a gente vai dizer o quarto da bagunça. E aí a gente faz isso na psique. Então tudo aquilo que eu não sei o que fazer, eu vou botando lá no quarto da bagunça da psique. O problema é que chega uma hora que está tão cheio que a porta começa a empurrar, e quando você ousa abrir, tudo aquilo vem. Então esse é o nosso desafio, e esse é o convite que ela faz. Né, que a gente possa, de fato, aprender a lidar com tudo. E, principalmente, e uma dica que eu dou a vocês, a obra, de fato, tem linguagem, tem termos que são, às vezes, complicados da gente entender. Principalmente porque ninguém tem a obrigação de conhecer termos psicológicos. Mas, quando a gente vai pegando a obra e vai lendo por parágrafo, a gente consegue ir na profundidade da obra, porque às vezes Joana coloca uma única palavra e naquela única palavra ela diz todo o texto. Então, não tenham pressa, somos eternos, temos o tempo inteiro para estudar essa obra. Então, no começo do curso, a gente pensava que o curso ia durar 2 anos, o curso já passou para 4, já passou para 6. Então, como somos eternos, a gente vai ficar estudando até conseguir entender e principalmente nos transformarmos com essa proposta.
Então ela vai trazer uma questão, um detalhe muito importante, porque ela vai dizer assim, é preciso, e principalmente, né, que na questão do homem enfrentar esse desafio, não é apenas identificar as suas necessidades, né, mas principalmente a realidade emocional e as suas aspirações legítimas. Porque muitas vezes a gente fala de necessidade e aí a gente começa a achar que ter um carro do ano é uma necessidade, que ter um celular ultramoderno é uma necessidade, mas o que ela está falando aqui é de aspirações legítimas. E o ser legítimo é o espírito. Então essa é a proposta, é se conhecer e se conhecer ao ponto de entrar em contato com o ser real que eu sou. Porque todas as outras questões passam. E eu não tenho que estar agoniada durante a vida por conta das questões que só são importantes para o ego. Mas eu preciso sim me comprometer com as questões que são importantes para a minha alma. Isso sim é a transformação que ela propõe. Depois nós vamos aprender a viver. Pense que isso tudo que eu falei é o começo, né? Depois disso tudo a gente vai aprender a viver. Aí vocês vão dizer assim, mas eu sei viver, né? Eu nasci, estou aqui, respiro, como, então eu vivo. Mas não é bem isso, como diz o pessoal no interior, a gente vive às vezes. A proposta é viver. E Joana tem uma palavra que ela usa muito quando ela está se referindo a viver. Ela diz, viver é viver com dignidade, com autenticidade. E é essa a proposta. E a gente só consegue viver tanto com dignidade como com autenticidade quando nós somos nós de verdade. Quando eu me conheço, com as minhas mazelas, com os meus medos, mas também com a minha luz, com a minha grandeza e que também é desconhecida de nós. Então ela vai pegar em Vida, Desafios e Soluções e vai dizer, não se creia equivocadamente que a finalidade primeira da conjuntura existencial seja viver bem. Isso ela já desmanchou um monte de coisa da cabeça da gente, né? No sentido de acumular recursos, fruir comodidades, gozar sensações. E é exatamente isso. Então, não pense que você reencarnou para viver bem. Aí dá uma sensação assim, e foi para quê? Né? Não é para isso. Porque a questão não é satisfazer essas necessidades, como na frase anterior do se conhecer, não são as necessidades pequenas, são as grandes necessidades. São de fato aquilo que é importante para que eu me aprimore como uma pessoa, como o ser que eu sou. Porque se a gente volta para a questão básica da doutrina, quando vamos pensar que todos nós estamos aqui, mas que já vivemos muitas outras experiências e que vamos continuar vivendo tantas outras experiências. Então, qual seria o sentido real da reencarnação? Com certeza ninguém nasce, vai ter todo esse trabalho da espiritualidade para programar o seu nascimento e tudo mais, para você chegar aqui, para a sua missão ser ter o carro do século. Já pensou? Missão? Ou então para que eu seja a mulher mais bonita do universo. Não é essa a missão. Isso pode acontecer por questões, né, momentâneas da sua existência, da sua experiência na Terra. Mas a grande proposta é que você aprimore tudo aquilo que fez com que você precisasse de novo reencarnar. Essa é a grande questão. E às vezes as pessoas ficam assim, eu vou fazer regressão. Porque espírita tem isso, tudo do espírita é por causa da outra vida. Não é porque a gente tem um álibi perfeito. A gente esqueceu, é uma maravilha isso, né? Esqueceu e sabe que viveu já. Então assim, é por causa da outra vida. Então deixa tudo para a outra vida. E não faz nada nesta vida. E aí já começa a criar débitos para a próxima vida. Aí eu fico, gente, se a gente pode pagar à vista, para que vai pagar a prazo? Paga logo. Ou paga pelo menos a maior parte das parcelas que já der para pagar. Então já paga agora. Então essa é a proposta. Você reencarna para aprimorar tudo aquilo que eu não consegui fazer na outra. Mesmo que eu não consiga aprimorar, e não vai mesmo conseguir aprimorar 100%, mas se a gente consegue aprimorar 0,1% de cada coisinha dessa, na outra existência já tem uma melhora. É mais ou menos como funcionam as questões na psique. Às vezes a pessoa diz assim, mas Iris, é muito difícil mudar. Eu digo, eu sei, se fosse fácil,
Não ia ter um pingo de graça, não é verdade? Mas eu vou conseguir? Vai conseguir, porque todo mundo aqui, eu acredito, já teve a experiência, sabe aquelas correntinhas fininhas que a gente às vezes usa? Ou então linha que dá aquele nó, mas é um nó que a gente olha e não consegue saber onde é que está o início daquilo? Isso acontece na psique. Só que aí, se a gente fica desesperado, não desata o nó. Então a gente tem que ter calma, paciência, e vai puxando pontinha por pontinha. E em um determinado momento, sem que a gente espere, a gente puxa uma ponta e desata tudo. Então é mais ou menos isso que também acontece no nosso processo. E no nosso processo também, como espírito, isso vai acontecendo. Mas eu preciso tomar consciência. E tomar consciência é conhecer. É saber que, de fato, eu preciso mudar. Eu preciso me aprimorar. E essa é a proposta do que Joana vai dizer, do que é saber viver. Porque se eu estou cheia de nó, é difícil que a minha vida esteja fluindo. É como uma mangueira que está lá com o nó passado, a água pode até passar, mas ela vai passar pequenininha, fraquinha, e não vai atender de fato a sua capacidade total. Depois que você aprende a se conhecer, aprende a viver, a gente vai aprender a ser. Que é diferente, né? Do que a gente já falou. Então, Joana vai propor agora o aprender a ser. Então, ela traz em um homem integral. O homem deve ser educado para conviver consigo próprio, com a sua solidão, com os seus momentâneos limites e ansiedades, administrando-os em proveito pessoal, de modo a poder compartilhar emoções e reparti-las. Então ela já começa a dizer que uma das propostas de você aprender a ser é que você aprenda a conviver com você. Porque se você não consegue conviver com a pessoa que você é, você não consegue conviver com mais ninguém. Mas se você não consegue conviver com a pessoa que você é, provavelmente você não é você. Você é um estereótipo, você é uma proposta, você é algo que foi formado por uma sociedade, mas que de fato a pessoa que você é, você também desconhece. E aí é o cúmulo da rebeldia quando você briga com você mesmo, né? Então você está tão rebelde que você briga com você, deixa uma carta lá dizendo que vai embora, né? Então é importante que no nosso processo de autoeducação eu me proponha a viver comigo. E aí vem uma outra questão que a sociedade moderna vive muito hoje, né? Além das nossas doenças emocionais, das depressões e tudo mais, nós temos a doença da solidão. Hoje a sociedade vive de solidão. E eu não estou falando aqui dos solteiros, não é isso. Eu estou falando das pessoas que vivem casadas, com família, em grupo e que continuam se sentindo sozinhas. Sozinhas às vezes porque não se conhecem o suficiente, se isolam do coletivo, ou sozinhas porque de fato não conseguem se integrar àquele coletivo por se sentirem muitas vezes um peixe fora d'água. Então é importante que nesse meu aprendizado de ser, eu também dedique momentos para viver comigo, para me escutar. E aí nós voltamos para uma proposta que no início eu já falei, que é parar um pouco até para meditar. Ouvir a voz interior, né? Escutar, porque muitas vezes a gente fica procurando respostas fora o tempo todo. Então eu quero que o médium me diga alguma coisa, eu quero que o médico me diga alguma coisa, que o terapeuta, que alguém me diga qualquer coisa. Mas todas as respostas, assim como Sócrates lá na antiguidade já dizia, todas as respostas estão ali naquele que pergunta. Porque o nosso ser sabe. Então eu só preciso me conectar com isso de novo. Daí a própria palavra religião, né, de religar, é ligar-se de novo. Não com o Deus externo, mas com o Deus interno. Então quando eu falo de religião, de religiosidade, eu estou falando de uma conexão com esse ser que sou eu, que Jung deu o nome de self, mas que a gente sabe que nós estamos falando do espírito que eu sou, onde reside de fato Deus em nós. Então é importante que eu me aprimore para viver a minha solidão, mas não a solidão sofrida, mas a solidão daquele espírito, daquele viajor que sabe que tem que caminhar o seu caminho sozinho, porque o nosso processo é de fato solitário. E aí ela continua em um homem integral. A educação
a psicoterapia, a metodologia da convivência humana devem estruturar-se em uma consciência de ser, antes de ter. De ser, ao invés de poder. De ser, embora sem a preocupação de parecer. Isso aqui daria um workshop, se a gente quisesse ficar aqui, não é? Então veja a sutileza e ao mesmo tempo a profundidade da proposta da mentora. Então ela vai dizer que o mais importante nisso tudo, quando você vai nesse aprimoramento de educação, nesse processo que ela vai chamar de psicoterapia, dessa metodologia de aprender a conviver, de aprender a ser, é estruturar a consciência de ser. Eu preciso saber que eu sou, o espírito que eu sou. Eu preciso conhecer isso antes de ter. E não é essa a educação que a gente recebe. Toda a nossa cultura é contrário a esse movimento. Nós crescemos e estudamos focados o tempo inteiro em ter as coisas. Você precisa estudar para ser alguém. Mas ser alguém não significa ser o ser. É ser alguém que vai ter um trabalho, um bom emprego, uma boa casa, que vai ter dinheiro, que vai ter roupas caras. Essa é a ideia que a gente passa muitas vezes para as crianças do que é ser alguém. Que na verdade estamos educando para ter e não para ser. E aí ela segue adiante. Ao invés de poder. A ideia da consciência de ser ao invés de poder. E a gente vai poder ver muito isso mais adiante quando estivermos estudando os complexos. Essa ânsia de ser o dono do mundo que muitas vezes nós temos. Por isso a gente vive tão acelerado. Essa agonia toda, porque o que está por detrás disso é o complexo de poder. Então eu vou e acho que posso tudo. E vou deixando, porque toda vez que eu entro nessa ânsia do externo, o meu mundo interno é abandonado. E aí ela segue mais adiante. Embora sem a preocupação de parecer. Porque a construção tem que ser sólida, de ser e não de parecer ser. Porque aí muitas vezes a gente vai construindo uma ideia de que já chegamos em determinado patamar, estamos muito longe disso ainda. E aí tudo aquilo que eu penso que sou, eu não sou, eu só pareço ser. E aí a gente vai percebendo o quanto é profundo, enquanto é profunda a proposta. E aí ela vai, depois que a gente se conhece, depois que a gente aprende a viver, aprende a ser, aprende agora a amar. E essa é uma proposta muito profunda, porque a gente vai dizer assim, mas amar? E aí ela vai, nos garante isso em Garimpo de Amor, que é necessário sim aprender-se a amar. Portanto, o amor também se aprende. E é fato, porque o amor é um verbo. E como um verbo, a gente tem que aprender também a conjugá-lo. Então, o amor também se aprende. É necessário, sim, que tenhamos a disposição de desenvolver essa capacidade. Então, é importante que busquemos o aprender. Porque muitas vezes o que nós vamos perceber em nós é uma resistência. Nós somos seres muito resistentes à mudança. Então, se eu acho que o meu comportamento é correto, é muito mais fácil para mim modificar o outro, para que o outro faça exatamente aquilo que eu acho que é o certo, do que eu me modifique para. E aí, quando nós falamos em amor, nós vamos para uma crise. Não é que aqui no Centro Espírita de Salvador isso não acontece, né? Coisa lá de fora. A solteirice crônica, porque já está virando um transtorno isso, né? Então, um processo quase psiquiátrico, quase médico. E aí as pessoas falam assim, mas eu estou procurando o homem ideal, a mulher ideal, a pessoa ideal. Mas é procurando fora. São poucos aqueles que se colocam e se candidatam para se transformar na mulher ideal, no homem ideal. Sempre eu quero fora. Então é o outro que vai ter que ser. Eu não preciso ser, porque provavelmente ou eu já sou, ou outro, e aí às vezes a gente vai ouvir assim, quem gostar de mim tem que gostar de mim como eu sou. E vamos ficando nessa rigidez e não entramos na proposta desse aprender a amar. Mas por que de fato é importante aprender a amar? E aí em Garimpo de Amor também ela vai colocar, o amor que se deve oferecer ao próximo é consequência natural do amor que se reserva
a si mesmo, sem cuja presença muito difícil será a realização plena do objetivo da afetividade. O grande ponto é importante que eu aprenda a amar, porque se eu aprendo a amar a mim mesma como eu sou, com as dificuldades que eu tenho, o meu amor para o outro é genuíno, é verdadeiro. Porque eu não estou amando o outro aquilo que eu espero encontrar no outro, eu estou amando o outro de verdade, o ser que ele é. Então, nesse processo de aprendizado que a mentora nos traz, ela vai trazer na sua obra a importância do amor, de aprender a amar. Mas esse ponto só vai acontecer genuinamente se eu faço toda a minha trajetória e principalmente se eu consigo amar a mim, a pessoa que eu sou de fato. Nós vamos encerrar a nossa aula e até o próximo encontro, nesse mesmo horário.